talvez alguém não consiga entrar. Bem, então, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Vamos começar aqui a aula 17 e 18, tá? Claro que aqui vai falar muito também sobre a 15 e 16, e a gente vem dando uma sequência aí. Se vocês escutarem um latidinho ao fundo, aí é o cachorrinho do vizinho. As minhas eu prendi para evitar latição, mas o vizinho ali tem um cachorrinho que gosta de latir um pouquinho, tá? Bem, vamos lá então. Iniciando aqui a industrialização brasileira, tá? Recapitulando, né? As indústrias que existem aqui dentro do Brasil. Nós temos as chamadas indústrias de base e temos as indústrias de bens de consumo, tá? A indústria, que falta um acento aqui, perdão, a indústria de base, ela é a indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, tá? Pessoal, o som tá ok? Tá legal? Som, imagem, tudo bem? Todo mundo conseguindo ouvir bem aí? Beleza. Já que falaram que está ok, então vamos tocar o barco aqui. Então, nós temos aí, dentro da indústria de base, nós temos a indústria siderúrgica, a indústria química, né? O que seria a indústria de base? Recapitulando, é aquela indústria que extrai a matéria-prima, né, da natureza para que sirva de base para outras indústrias. Tá joia? Temos aí as chamadas indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo podem ser bens de consumo duráveis e de bens de consumo não duráveis. As de bens de consumo duráveis seriam indústrias que não têm, assim, um prazo de validade para algo acabar. Um exemplo aí, carro, né? O carro é uma indústria de bem de consumo durável, porque você não sabe qual é o prazo de validade de um carro. Você tem carros aí com 100 anos rodando, né? Pegar o Fordinho T, por exemplo. Você tem aí, né, esse carrinho rodando aí ainda hoje, tá? Caterina, eu vou disponibilizar o slide sim, tá? Eu mando o slide para vocês sim, sem problemas. Terminando a aula aqui, eu coloco o slide e essa aula que eu estou gravando aqui, eu disponibilizo lá no YouTube, beleza? Seguinte, continuando aqui então, temos as indústrias de bens duráveis, temos as indústrias de bens não duráveis. O que é uma indústria de bem não durável? É uma indústria que tem, os produtos têm um prazo de validade geralmente curto, 1 ano, 2 anos, 3. Por exemplo, a indústria alimentícia. Essa é uma indústria de bem de consumo não durável, né? Eu vou comprar lá um pacote de macarrão, um pacote de arroz, eles é um produto industrializado, foi industrializado, mas o prazo de validade dele é curto. E não fala aqui, mas nós temos os produtos semiduráveis, tá? Quando falamos em produtos semiduráveis, são produtos que não têm em si um prazo de validade, tá? Ele vai durar um tempo indeterminado, mas não tanto quanto um carro. Podemos falar, por exemplo, a indústria de vestuários, de roupas, né? Uma roupa não tem um prazo de validade, mas nós sabemos que se você começar a usar muito uma roupa, ela vai acabar, né? Então ela não tem um prazo em si, mas ela tem uma durabilidade X, tá? Bem, os fatores locacionais, né, que vai entrar aí, é muito importante a gente lembrar desses fatores locacionais para a instalação de indústrias. Então, primeira coisa, proximidade da matéria-prima. Então, é necessário que uma indústria se instale próximo a uma matéria-prima, não tem como ela ficar muito longe, tá? A Alcoa, por que a Alcoa veio para Poços? Única e exclusivamente porque eu tenho a bauxita aqui. Se eu não tivesse, eu não teria Alcoa, tá? Energia.
A mesma coisa, é necessário que no lugar que seja instalado a indústria, exista a energia para ela ir, tá? O exemplo também pode ser a própria Alcoa, né? Eles têm, dentro da própria Alcoa, eles têm a geração de energia, que a princípio era para abastecer abastecer a fábrica. Hoje, como a fábrica diminuiu a produção, eles continuam produzindo energia e vendem para o município, tá? Mão de obra, né, que também faltou o acento. Perdão, aí eu fiz o slide meio correndo, né? Então não deu para revisá-lo, tá? Me perdoem. A mão de obra. A mão de obra, ela também é necessária. Não adianta eu querer ter uma mão de obra X em um lugar que não existe uma especialização para aquela mão de obra, né? Eu preciso de mão de obra específica para cada setor. Não tem como eu querer colocar numa cidade de 20 mil habitantes uma tecnologia de ponta. Eu não vou ter mão de obra especializada para aquilo. Mercado consumidor. As fábricas, elas não podem ficar muito longe do público consumidor, do mercado consumidor, tá? Quando a gente para pensar as indústrias automobilísticas aqui do Brasil, a grande maioria delas se concentram na região do ABC ou ABCD paulista, né? Elas ficam ali. Por quê? Porque ali é o maior público consumidor. Ficando aqui na região sudeste, é onde tem a grande maioria, né, da população vivendo do Brasil. Hoje, nós temos um outro exemplo. A Fiat ela está mudando a sua fábrica para o Nordeste, diminuindo a sua produção aqui na região da grande BH e indo para o Nordeste. Você fala, pô, PG, então cai por terra isso que você falou. Não necessariamente, porque ali eles estão em aquela região de Recife, que é uma das maiores cidades do país, né? E ali eles vão fazer o sistema de cabotagem, ou seja, vão colocar os seus carros dentro de um navio, né? Temos ali o porto de Suape, um porto novo que foi criado em Recife, e ali ele desce para a região, para Santos, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para a região sudeste. Então é mais barato e torna-se mais rápido o transporte por cabotagem, com barcos, com navios, do que você colocar a cegonheira, né, naquela Fernão Dias ali, que o risco é muito maior e o custo mais alto. Então, vale a pena, tá? Bem, o transporte, né, também é importante, tá? Algumas indústrias têm, quando vão se instalar, elas pensam onde é a melhor logística aí. E, por fim, a isenção de impostos, legislação ambiental fraca, né? Depende de onde que eles vão, vai ter mais vantagem para se instalar, tá? Quando falamos nessa legislação ambiental, né, quanto mais fraca for, melhor é para as empresas, porque ela não tem tanta burocracia. Aqui em Poços, por exemplo, a Alcoa começou a ser obrigada a reflorestar todas as áreas que ela foi desmatando para explorar a bauxita. Estou falando da Alcoa, turma, mas todas as grandes indústrias aí, né, que trabalham com mineração, aqui no município de Poços de Caldas tiveram que fazer, né? E reflorestar, a princípio era só reflorestar, então ia lá e metia eucalipto em tudo, logo estava tudo bonito, tampava. Todo mundo sabe que o eucalipto prejudica o solo. Hoje não, hoje você tem que reflorestar com a mata nativa do local. Então, colocar as espécies nativas do local. Isso fez com que também aumentasse o custo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar lugares onde a legislação ambiental é mais branda, tá? Essa é a intenção. Bem, continuando aí, temos aí os períodos, né, da industrialização no Brasil. Aqui ficou um esqueminha, achei muito bacana para vocês estudarem, né? Então temos lá, de 1500 a 1508, que é quando a família real portuguesa vem para o Brasil, de 1500 até 1508, eram proibidas indústrias no Brasil. A manufatura era proibida aqui, né? Temos lá em 1750, 1760 mais ou menos, uma proibição
da Dona Maria I, conhecida como Maria Louca, né? A mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I. Ela proibiu as manufaturas aqui no Brasil. Não, vocês não podem ter. Tudo que vocês quiserem de produtos semi-manufaturados ou industrializados, semi-industrializados ou industrializados, vocês vão ter que comprar de Portugal. Ela garantiu o lucro dela, tá? Temos ali, né, no segundo período, que vai de 1808 a 1930. Então, vai pegar o período, a vinda da família real, né, em que o Brasil vai se tornar Reino Unido, depois pega o Primeiro Império, período regencial, Segundo Império, até a República Velha, até terminar. 30 é quando Vargas dá o golpe. Ali nós temos o quê? A implantação da indústria no Brasil, né? Então temos a primeira fase e a segunda fase, primeira e segunda fases, tá? O que acontece aí? Nós temos uma industrialização muito fraca, tá? Aquele esquema de substituição de importação durante a Primeira Guerra Mundial, um Barão de Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza, tentando industrializar o Brasil e os cafeicultores não querendo aquele processo de industrialização, né? Então nós temos ali uma tentativa de industrializar o Brasil, mas muito vagarosa. Temos o terceiro período, né? Que vai de 1930 até 1956. Então vai pegar o Vargas, que vai de 30 até 45, e até a chegada do JK no poder. JK assume em 56. Então esse período do Vargas e um pouquinho pós o Vargas, nós temos a chamada Revolução Industrial Brasileira, RI brasileira, tá? Essa Revolução Industrial Brasileira, ela é nada mais, nada menos que a criação das indústrias no Brasil. Essa criação dessas indústrias foi feita com iniciativa estatal, ou seja, o governo criou indústrias para o Brasil, o governo bancou e comprou a ideia e fez indústrias no Brasil. É nesse período que vai ser criado a CSN, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, né? Vai ser criada uma fábrica de motores, conhecida como FNM, a FNM, né? Então, é criado nesse período aqui, tá? Pessoas, alguma dúvida até então? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio aí para perguntar, fiquem à vontade, ou escrever se quiserem, tá? Bem, enquanto isso, vamos lá. Enquanto não tem dúvidas, vamos lá. Temos aí o quarto período, né, do processo de industrialização brasileira, que vai pós-1956. Aqui nós temos a chamada internacionalização da economia. Aqui não vai ter mais necessariamente investimento só do Estado, só do governo. O governo vai abrir para que eles venham para cá. Tá? Então, algumas indústrias vão começar a vir para o Brasil. É nessa época que as indústrias automobilísticas, por exemplo, vêm. Tá? De vez em quando cai perguntas relativas à diferença, né? Tem perguntas relativas aí à diferença entre o governo, o investimento do Vargas e... Tem alguém com o áudio ligado aí? Temos aí... Isa, parece que o seu áudio está ligado, tá? Que as meninas estão comentando aqui. Vamos lá, então. E aí vem uma pergunta muito interessante, que é a seguinte. Clíger, qual que é a diferença entre o processo de industrialização, falando sobre indústrias, do Vargas e do JK, do Juscelino Kubitschek? O Vargas, ele cria indústrias nacionais, tá? Então, ele traz indústrias nacionais para o Brasil. Tudo bem, Isadora? A gente sabe que foi uma pequena gafe aí, tudo bem. E ele traz, então, o Vargas, ele cria indústrias no Brasil, indústrias estatais. Quando nós falamos do JK, ele não cria indústrias, ele traz multinacionais para cá. Então, ele abre o Brasil para que as indústrias venham para cá.
Essa é a diferença do período de industrialização do Vargas para a industrialização do Juscelino Kubitschek, tá? Então, nós temos aí a internacionalização da economia. Muito importante lembrar quais indústrias que vêm para cá, principalmente indústrias de automóveis. Então, vai vir para cá Volkswagen, vai vir para cá Ford, tá? Vem para o Brasil a Chevrolet, tá? Depois vão vir outras fábricas, né? A Bosch vem para cá, né? Essas grandes indústrias de máquinas começam a se instalar no Brasil, tá? Então, é esse o período que nós estamos falando. Ô, Cleide, Oi. mas essas multinacionais, elas são só para montar o produto aqui ou elas também fabricam? São montadoras, tá? Tá, entendi. Elas são montadoras. As peças são confeccionadas lá fora e aí elas vão ser montadas aqui no Brasil, tá? Nesse momento aqui que nós estamos falando, tá? Oi. Isso não tem indústrias de base aqui no Brasil durante esse período. Ele vai dar uma qualidade econômica ou vai ser pior economicamente, assim, pro Brasil? Faz a pergunta de novo. Não tem indústrias de base aqui no Brasil e só montadoras, ele vai dar ele vai ser bom economicamente para o Brasil ou vai ser ruim? Vamos lá. As indústrias de base, elas existem no Brasil sim, tá? São indústrias, a grande maioria delas, indústrias nacionais, tá? São as indústrias de base nacionais. As montadoras são internacionais, tá? Mas elas ficam no Brasil, certo? As indústrias de base ficam no Brasil, tá? São indústrias criadas pelo próprio governo. E são indústrias criadas pelo próprio governo. Por exemplo, quando nós falamos na Vale do Rio Doce, ela era a maior indústria extratora de minério de ferro do mundo, tá? A indústria que mais tirava minério de ferro do mundo era a Vale do Rio Doce. A Petrobras, ela fazia a extração do petróleo, tá? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela pegava aquele minério de ferro e transformava em barra de ferro, em matéria básica para que outras indústrias usassem, tá bem? Isso que Entendi. acontece, tá? E as indústrias quando então, elas as indústrias brasileiras eram indústrias de base e elas forneciam o produto para as montadoras que eram internacionais. Isso mesmo, tá? Há um primeiro momento, vamos lembrar também isso. Há um primeiro momento, o que acontece? Essas nossas indústrias vendiam o produto lá para fora. Lá fora, as fábricas faziam as peças do carro, uma porta, um motor, né, peças do motor, isso e aquilo. E aí mandava de volta para o Brasil. Aí chegava aqui e eles montavam. Então, poxa, eu preciso montar um motor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cabeçote que foi feito lá fora, eu vou pegar esse pistão, eu vou pegar, né, esse bloco do motor e vou montar o motor. Então, a peça era confeccionada lá fora e montada aqui, tá? E isso nesse primeiro momento. Depois nós vamos ter algumas fábricas que vão também fazer as peças aqui no Brasil, tá? Outras fábricas, até hoje, eles montam o carro aqui no Brasil, mas todas as peças são importadas. Quando você ouve falar, vocês já devem ter ouvido muito falar em algumas marcas de carro que não vale a pena comprar. Por exemplo, os carros franceses. Peugeot, Renault, Citroën. Muitas pessoas viram e falam assim, ó, não compra porque você vai perder dinheiro. A pergunta é, nossa, mas por que eu vou perder dinheiro? Gente, sem dúvida alguma que são carros excelentes, são carros muito bons, tá? Qual que é o problema? Até hoje, aqui só tem montadora. Então as peças, todas as peças são importadas da França e vem aqui, monta. Vamos pensar aqui, poxa, deu um problema no motor, eu vou precisar de uma peça do motor. Você não tem aqui no Brasil. Você tem que importar essa peça da França.
Aí é onde faz com que o preço fique muito caro. Então, por isso que eles falam, pô, vale a pena ter um carro desses, porque é um carro que é muito bom. Mas na hora que começa a dar manutenção, ele se torna muito caro porque as peças não são produzidas aqui no Brasil. Só são montadas aqui. Mas aí não seria vantagem. Então, tipo, por que se essas empresas não seria vantajoso trazer elas para cá, não só como montadora, porque elas iam ganhar mais. As pessoas que iriam comprar um produto originais, elas iam ganhar por um preço mais baixo. Seria uma vantagem, sim, tá? Seria uma vantagem, sim. Só que, por outro lado, né, como que funciona a política dessa empresa internacionalmente falando? Será que não é mais vantagem para ela concentrar tudo na França e de lá distribuir? Né? O governo francês, qual é o desconto, o subsídio para eles gerarem emprego? Então, nós temos que entrar nesse quesito na chamada política fiscal, que é a guerra fiscal aí, onde que a indústria, que essa empresa tem mais vantagem para produzir, tá? Às vezes o governo francês dá um desconto violentíssimo por eles gerarem emprego lá e eles poderem produzir lá. Às vezes, nem se produz na França. Estou dando exemplos, tá? Vamos imaginar que não se produz na França. Vale a pena eles produzirem em um país africano, num país asiático, porque eles não têm leis fiscais, eles não têm tantas leis trabalhistas e vai ser muito mais barato produzir lá. E aí fica caro a peça vindo para cá por conta da taxa de importação do governo brasileiro, tá? Então nós temos que analisar uma série de coisas aí. Tudo bem, Lari? Certinho. Obrigada, Cleide. Por nada. Mais alguma pergunta até então, pessoal? Estou tomando aguinha aqui para ir hidratando, tá? Bem, então, esse quarto passo aí, esse quarto período, é a internacionalização da economia. É a vinda de multinacionais para o Brasil. Dando sequência, o próximo slide, temos aí a proibição, né? Quando falamos em proibição, tá? Vamos lembrar aí, quando o Brasil pertencia a Portugal, né? Então, a metrópole, que era Portugal, né, ela proibia o estabelecimento de indústrias na sua colônia, no Brasil. Então, não podia ter indústria aqui. Se você quisesse fazer simplesmente sapatos aqui no Brasil, não podia. Você tinha que comprar de fora. Se quisesse fazer enxada, não podia. Tinha que vir tudo de fora. Tudo era produzido lá fora e vendido para o Brasil, tá? Era a maneira que Portugal tinha de lucrar em cima. E como existia o chamado Pacto Colonial, nós só podíamos comprar de Portugal e só podíamos vender para Portugal. Pessoal, apareceu a mensagem aqui que em 10 minutos essa aula vai encerrar. Aí, se por um acaso quiserem, a gente pode voltar para cá, é só reconectar, tá bem? Os riscos aí que existia dessa proibição, a concorrência e a independência financeira e política. O que quer dizer isso daqui, né? A ideia deles era tentar evitar concorrência. Então, eu não permito que existam indústrias no Brasil, que exista manufatura no Brasil, eu não vou ter essa concorrência. Poxa, imagina se eu libero a produção industrial no Brasil, a produção de manufaturas no Brasil. Será que eles não vão ter uma independência financeira e depois vão pleitear uma independência política? Podia ser. Isso é o que aconteceu nos Estados Unidos. A Inglaterra foi dando liberdade, os caras conseguiram ter uma independência financeira e depois lutaram pela sua independência política. Então, esse era um medo que Portugal tinha com relação a dar essa independência para o Brasil. Na segunda metade do século XVIII, né, surgem aí algumas indústrias devido à vinda da família real para o Brasil. Então, começa a crescer a indústria de ferros, extratora de ferros, a indústria de tecido, têxtil. Em 1785, né, vem Dona Maria I, a louca, dando um alvará. Foi ela que tinha proibido e depois ela cria esse alvará onde ela proíbe todas as manufaturas. Aqui no século XVIII, algumas indústrias começam a ser criadas e ela vem e proíbe tudo. Todas as manufaturas foram extintas no Brasil.
né? Então, olha só, então todas as manufaturas têxteis da colônia foram extintas, exceto escravos e trabalhadores. Então, mão de obra escrava, a mão de obra trabalhadora pôde continuar existindo. O restante eles proibiram tudo, tá? A implantação aí das indústrias, né? Temos aí, em 1808, a chegada da família real, fugindo lá da invasão napoleônica, e aquele alvará que Dona Maria I tinha colocado acaba. Por quê? Porque não tem como comprar de Portugal. Portugal agora pertence à França, pertence a Napoleão. Como é que eu vou ficar dando lucro para Portugal? Então, nesse momento, aquele alvará que proibia as manufaturas são proibidas. A chamada abertura dos portos, né? O Brasil não vai conseguir criar muitas indústrias porque o Brasil vai comprar esses produtos de fora, principalmente da dona Inglaterra, tá? Então, muitos produtos são comprados da Inglaterra aí, tá? E o Brasil continua tendo essa dependência externa ao invés de criar a sua própria linha de produção. Em 1928, é revogado o protecionismo, né? Pois cobraria uma sobretaxa de 16% sobre os produtos estrangeiros, né? Então, o protecionismo vem diminuindo, tá? A Inglaterra cobraria 14% a taxa de importação dos produtos ingleses, 16% de Portugal e 24% de outros países parceiros. Em 44, foi criada a lei ou tarifa Alves Branco, onde 20%, né, dos impostos seriam cobrados para produtos que não fossem produzidos no Brasil, e o que fosse produzido no Brasil seria cobrado 60%. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui no Brasil se produz calça. Então, se quiserem importar calça de outro país, terá que pagar uma taxa de 60% para essas calças que são importadas. Poxa, aqui no Brasil a gente não produz sapato. Então, o produto que não é produzido no Brasil é cobrado uma taxa de importação de 20%. Isso seria a chamada Lei Alves Branco, tá? Até aí tudo bem? Entendido? Bem, vamos lá então, pessoal. Em 1846, a indústria têxtil obteve incentivos fiscais, ou seja, o governo vai dar alguns benefícios aí. E, no ano seguinte, as matérias-primas necessárias à indústria do país receberam isenção de taxa alfandegária, né? Então, em 46, a indústria têxtil no Brasil, ela tem seus incentivos, tem benefícios para aumentar a produtividade. E no ano seguinte, as matérias necessárias para essa indústria recebem isenção de taxa alfandegária. Então, poxa, para a minha indústria produzir tecidos, eu preciso disso, daquilo e daquilo. Então, é dado uma liberdade alfandegária aí para que esses produtos venham para o Brasil mais baratos, tá? A implantação aí agora na segunda fase de 1850 a 1930, né? Em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Esta lei proibia a importação de escravos para o Brasil. Então, o tráfico negreiro estava proibido. Podia ainda ter escravos no Brasil, mas não podia mais vir escravos de fora. Aí é onde vai ter um comércio interno de escravos, tá? Então, temos ali o dinheiro que até então era usado para o tráfico de escravos, como não tem mais, esse dinheiro vai ser usado para capitais industriais. Então, os capitais para o setor industrial é o dinheiro que antes era usado para a escravidão. Vai ter um estímulo à mão de obra assalariada, porque vai começar a diminuir o número de escravos no Brasil, né? Nós temos aí 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, 1871 a Lei do Ventre Livre, 1885 a Lei do Sexagenário. Então, assim, vai diminuindo o número de escravos no Brasil. E aí, parte desse dinheiro, que antes era usado no tráfico de escravos, também começa a ser usado para importar a mão de obra.
a mão de obra imigrante, né, para a cafeicultura. Então, essa mão de obra é uma mão de obra assalariada que vai trabalhar aí na cafeicultura, tá? Muitos italianos vêm para cá, poloneses, alemães, né? Essa galera começa a vir para o Brasil, tá? Temos, né, a substituição de importações. Então, alguns produtos começam a ser feitos no Brasil, os produtos mais simples, mais básicos. Temos o crescimento do setor alimentício. O Brasil começa a exportar carne, né? E a produção de carne vai ultrapassar a exportação da indústria, tá? Para quem não se lembra, eu falei algumas aulas atrás que o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, mas é o primeiro em exportação de carne, tá? O maior, né, rebanho bovino do mundo é a Índia, e por causas lógicas, óbvias, eles não são os maiores exportadores de carne bovina, né? O maior exportador de carne bovina é o Brasil, tá? E dentre essas exportações aí, nós temos uma indústria chamada JBS, que esteve na mira aí da justiça, como sendo uma das maiores, tá? Dentro desse setor aí de exportação de carnes. Continuidade, né, na dependência do setor agroexportador, especialmente o café, que correspondia a aproximadamente 70% das exportações brasileiras. Isso foi um problema. O café, ele atrapalhou a industrialização brasileira, nós podemos dizer assim, porque grande parte do dinheiro, grande parte do recurso, tanto privado quanto do governo, tinha que ir para o café. Então, o dinheiro tinha que ir para o café, para financiar o café, porque era 70% de tudo que a gente vendia era café. Então, isso atrapalhou um pouco o processo de industrialização. Isso só vai mudar quando, né, tivermos aí a Era Vargas, tá? Bem, continuando aí o processo da Revolução Industrial. Então, nós temos aí um período marcado pela Revolução Industrial, tem início em 1930, ou seja, o período da Era Vargas. Temos um investimento na indústria de base, como nós já falamos, e pela substituição da mão de obra imigrante pela mão de obra nacional. Então, a princípio, vem muitas pessoas da Europa para cá, e agora nós vamos começar a mudar, né? Vamos começar a ter os filhos desses imigrantes, que já são uma mão de